Capítulo 4 – A vida secreta. Nas semanas seguintes se desenvolveu uma dança delicada entre desejo e segredo. Marcos e Marina mergulharam em uma vida clandestina, explorando cada momento que puderam juntos, longe dos olhares julgadores do mundo exterior. Eles se tornaram mestres em disfarçar suas emoções, trocando olhares apaixonados nas reuniões do escritório e sussurrando promessas enquanto se escondiam em cafés discretos e hotéis silenciosos. A adrenalina de viver à sombra do que era considerado aceitável tornava cada encontro ainda mais eletrizante. Eles se reuniam em horários improváveis, sempre atentos a qualquer sinal de que pudesse ser descoberto. A cada encontro, a conexão entre eles se tornava mais intensa, mas o peso do segredo que carregava também crescia. Marcos frequentemente se pegava pensando nas consequências, mas cada vez que estava perto de Marina, a razão se dissipava como fumaça. Certa manhã, enquanto se preparava para o trabalho, ele encontrou Ana na cozinha. Ela estava fazendo café e parecia mais tranquila do que nos últimos dias. "Você vai encontrar esses clientes hoje à tarde?" disse ela, com um sorriso inocente. "Sim, devo ficar fora por algumas horas", respondeu Marcos, tentando manter a calma. O coração batia acelerado em seu peito. Ele sabia que, mais tarde, estaria com Marina. A ideia de enganar Ana o deixava cada vez mais angustiado. "Espero que tudo corra bem", disse Ana, sem perceber a tensão que pairava no ar. "Você tem se dedicado muito ao trabalho ultimamente. Não se esqueça de cuidar de si mesmo." "Claro", ele respondeu, mas internamente ele se questionava se estava realmente cuidando de si mesmo ao se envolver com Marina. O peso da mentira estava se tornando difícil de suportar. Naquela tarde, Marcos encontrou Marina em um café distante, onde poderia encontrar sem serem vistos. Assim que ela entrou, seu coração disparou. O sorriso dela iluminava o ambiente, e a tensão que havia entre eles era palpável. Eles se sentaram em uma mesa no canto, longe das pessoas, e começaram a conversar sobre o caso em que estavam trabalhando. "Você acha que vamos ganhar?" Marina perguntou, com um brilho nos olhos. "Com você no time, com certeza", respondeu Marcos, admirando a determinação dela. Mas então, a conversa se desviou para um território mais pessoal. "Eu estava pensando, o que estamos fazendo?" disse Marina, quebrando o clima leve. "Estamos vivendo uma mentira, não estamos?" A pergunta a fez sentir um frio na espinha. "É verdade", ele respondeu, em voz baixa. "Mas é tão difícil. Eu não consigo resistir a você." Ela respirou fundo, o olhar dela se tornou sério. "Mas e se as coisas saírem do controle? Alguém descobriu?" A ideia de serem descobertos era assustadora, mas a paixão que compartilhavam era inegável. "Eu não sei, mas não posso deixar você ir. O que temos é especial." Marina falou essas palavras, mas havia uma tristeza em seus olhos. "Eu sinto mesmo, mas precisamos ser cuidadosos. Não quero que você perca tudo por causa de um momento de fraqueza." A conversa levou a uma reflexão sobre o que realmente queria. Era um momento de vulnerabilidade, onde ambos se abriam sobre seus medos e desejos. Marcos descobre que, apesar da paixão, eles estavam em um terreno perigoso e assustador. A vida secreta que levamos não poderia durar para sempre. Naquela noite, enquanto Marcos tentava se concentrar em seu trabalho, seu telefone vibrava. Era uma mensagem de Marina. "Precisamos nos encontrar amanhã. Urgente." O coração dele disparou. O tom da mensagem o deixou nervoso, mas também ansioso. O que poderia ser tão importante? No dia seguinte, ele se encontrou com Marina em um parque, um lugar que se tornou seu refúgio. O céu estava nublado, e uma leve brisa soprava, fazendo as folhas balançarem. Quando ele viu, a expressão dela era séria, e isso o deixou preocupado. "Marcos, precisamos conversar sobre o que estamos fazendo", disse Marina assim que se sentou em um banco isolado. "Eu também estava pensando nisso." "O que está acontecendo?" ele perguntou, sentindo um nó se formar em seu estômago. Ela hesitou por um momento, olhando para o chão. "Eu não posso mais viver assim."
Estou me sentindo culpado por cada segundo que passo com você. E se alguém descobrir? Não quero te machucar, mas também não quero ser apenas uma aventura. A sinceridade nas palavras dela atingiu Marcos como um soco no estômago. Ele sabia que estava sendo egoísta, explorando cada momento de prazer enquanto ignorava as consequências. Eu entendo, e eu também me sinto assim. Mas eu não consigo ficar longe de você. A conexão que temos é única. Mas e sua vida? É Ana? Marina questionou, a dor em sua voz evidente. Você está jogando tudo isso fora por um momento de paixão? Ele sentiu a verdade nas palavras dela e suas mãos tremiam. Eu sei que é complicado, mas eu quero você, Marina. Eu quero que isso se torne algo mais, mas não sei como fazer isso sem machucar as pessoas. Marina olhou para ele, a esperança e o desespero confuso em seu olhar. E se nos encontrarmos menos? Para que possamos pensar sobre o que queremos de verdade. Não quero que isso se torne uma obsessão que nos consuma. A ideia de se afastar feriu profundamente, mas ele sabia que ela tinha razão. Talvez um tempo separado seja o que precisamos. Para pensar e ver o que realmente queremos, ele especificamente, a dor da separação começando a se formar em seu coração. Eles se afastaram, a sensação de perda preenchendo o espaço entre eles. Marcos sentiu que estava perdendo algo importante, mas ao mesmo tempo, sabia que era uma decisão certa. O que estava fazendo era insustentável, e a vida secreta que levava estava começando a cobrar seu preço. Nos dias que se seguiram, Marcos se sentiu perdido. Ele não sabia como lidar com a ausência de Marina em sua vida. Cada canto do escritório parecia lembrar-lhe dela, e as conversas com os colegas se tornaram monótonas e vazias. Ele tentou se concentrar em seus casos, mas sua mente sempre se divagava para a jovem defensora de que havia se tornado tão importante para ele. Ana percebeu a mudança em seu marido, mas ele tentou esconder seus sentimentos. Ela o questionou sobre seu trabalho, mas Marcos se manteve evasivo. A tensão não era palpável, e ele sentia que estava se afastando não só de Marina, mas também de sua própria vida. Certa noite, enquanto jantava com Ana, ela o inspirou com um olhar preocupado. Você parece distante, amor. Está tudo bem? Sim, tão cansado, ele respondeu, tentando manter a compostura. Mas a verdade era que a ausência de Marina estava pesando em seu coração. Ele gostaria de poder compartilhar o que sentiu, mas temia a ocorrência de Ana. Após o jantar, enquanto Ana lavava os pratos, Marcos se retirou para o escritório. Ele precisa de um tempo para pensar. Sentou-se à sua mesa e olhou pela janela, observando as luzes da cidade. A vida estava passando por ele em um borrão, e ele se sentiu preso em um ciclo interminável de esperança e desejo. No silêncio da noite, ele pegou o celular e hesitou. Você deveria enviar uma mensagem para Marina? A conexão entre eles ainda existia, mas ele sabia que a distância era necessária. Mas o desejo de ouvir a voz dela era forte demais. Oi, só queria saber como você está, ele digitou, seu coração batendo acelerado. Depois de iniciar a enviar, ele se sentiu exposto, mas ao mesmo tempo aliviado. Não tinha como negar o que sentia. O que Marcos não sabia era que essa pequena mensagem levaria a uma série de eventos que mudaria o curso de suas vidas para sempre. A vida secreta que ele havia escolhido estava prestes a se tornar muito mais complicada, e ele se preparou para enfrentar as consequências de suas escolhas. Continua.